Deuteronômio, capítulo 2. É uma continuação desta mensagem. Condução divina. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada de uma planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, franqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho do Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não moleste Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra. Pois dei-a em possessão aos filhos de Ló. Os emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Também eles foram considerados refaíns como os anaquins, e os moabitas lhe chamavam emins. Os oreus também habitavam outrora em Seir. Porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás pelos limites de Moabe. Chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos refaíns. Dantes habitavam nela refaíns, e os amonitas lhe chamavam zanzumins. Povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e este, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitaram em Seir, diante dos quais destruiu os horeus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até esse dia. Também os caftorins que saíram de Caftó destruíram os aveus que habitavam em vilas até Gaza,
e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom e a sua terra. Passa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiro desde o deserto de Quedomete a Seom, rei de Hesbom, com palavra de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas que habitavam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-lo para lhes ocupares o país. Então Seom saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou, e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum, somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Arroé, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está até Gileade. Nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem a cidade da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Nós aprendemos que essa passagem trata da condução do povo para a terra prometida. Essa obra divina ainda está em curso, porque ele está agora nos levando para a terra. Então nós aprendemos, em primeiro lugar, que nós estaremos sujeitos à disciplina nessa caminhada. Moisés foi disciplinado, Miriam foi disciplinada, os filhos de Arão foram disciplinados, os homens de 20 anos para cima foram disciplinados, toda a população que estava no deserto foram disciplinados. Então, nós estamos sujeitos a quedas por causa das tentações, por causa das provações. Então, Deus vai ter de corrigir a nossa rota através da disciplina. Não é uma disciplina para condenação, é uma disciplina para nos fazer voltar ao caminho. Em segundo lugar, nós aprendemos que nessa caminhada, Deus é o soberano da terra. Vocês repararam pela leitura que os territórios todos foram dados pelo Senhor? Esaú, Moabe, Amon. Agora vai dar a terra prometida aos filhos de Israel. Ele levanta reis, ele depõe reis, ele dá territórios, ele move pessoas do território. Por que isso? Qual é a lição? Que o tabuleiro do mundo está na mão de Deus. Os que se levantam, levantam porque Deus levantou. E os que caem, caem porque Deus derribou. Nós aprendemos isso no segundo ponto. Agora, nesta manhã, eu vou falar desse terceiro ponto. Na condução divina, vamos receber mandamentos da parte dele, do Senhor. Leamos o 16 e 17. Sucedeu que consumidos
pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos limites de Moab. A caminhada com Deus não é um ciclo interminável de deserto. O Senhor nos disciplina e revela a sua supremacia. O deserto é a escola. A terra prometida é o campo da ação onde os mandamentos de Deus devem ser praticados. Então, quando Moisés recebe a lei, recebe no deserto. Para quê? Para que quando eles entrassem na terra prometida, eles pudessem cumprir. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte, 20 anos para cima, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás. Esse trecho bíblico nos revela uma verdade espiritual profunda sobre o cronograma de Deus, a nossa prontidão para receber seus mandamentos. A ordem de marchar e conquistar só foi liberada depois que a geração rebelde murmurou, que morreu aquela geração. Chamada aqui de homens de guerra, que falharam em Cádiz Barneia, foi inteiramente consumida. Deus não entrega grandes mandamentos de conquista para corações obstinados. Ele esperou que a disciplina limpasse o arraial para então falar com a nova geração. Quer dizer, o desobediente não tem direito a usufruir do que Deus promete. Então, já que não obedecemos, Deus vai levantar outro para fazer o que ele determinou. O texto diz: hoje passarás. Existe um dia exato na agenda do Senhor em que a disciplina cessa e a ordem de alcançar é emitida. 40 anos foi o que ele determinou. Deus não antecipa esse dia e não se atrasa. Ele age no momento exato em que o seu povo está espiritualmente maduro para obedecer. Claro que ele não vai confiar algo a nós se nós não estamos ainda aptos para receber. Vai ser no tempo de Deus, na hora de Deus. Quando Deus nos conduz e nos dá ordens, seus mandamentos exigem 3 posturas fundamentais da nossa parte. Deus diz exatamente para onde eles deveriam passar, por Ar, pelos limites de Moabe. Os mandamentos de Deus são específicos. Ele não nos dá direções vagas. Ele aponta o caminho exato que devemos trilhar, as fronteiras que devemos respeitar e os alvos que devemos conquistar. Lâmpada é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele te declarou, ó homem, o que ele quer de ti. Não adianta ficar esperando a voz de um anjo. Porque quem está ouvindo a voz de anjo fundou a igreja Jesus do Sétimo Dia. Quem está ouvindo a voz de anjo fundou Maomé, se tornou profeta, porque ele ouviu um anjo. Não, nós ouvimos a palavra do Senhor. Passados 40 anos, em círculos no deserto, cria uma zona de conforto, mesmo em meio à aridez. O mandamento de Deus arranca o povo da estagnação. Para herdar a promessa, é preciso ter a coragem de levantar o acampamento e marchar quando a voz do Senhor ordena. Israel não estava escolhendo sua própria rota de viagem. Eles estavam debaixo de comando militar divino. Na condução divina, nós não damos sugestões a Deus. Nós ouvimos, guardamos e executamos os seus mandamentos. Nós somos servos. Deus é o Senhor, Ele que determina. Se estamos vivendo dias de aperto, correção ou silêncio da parte de Deus, não desanimemos. O Senhor está limpando a nossa vida de toda incredulidade e orgulho. Não tentemos forçar portas antes do tempo e não recusemos a marchar quando o tempo chegar.
Quando o Senhor disser, levanta-te, passa, essa é a hora de se mover. A mesma voz que determinou o fim do deserto é a que garante a entrada da promessa. Meus irmãos, você lembra no primeiro momento? Entrem na terra. Eles disseram, não vamos entrar. Aí o Deus, vou punir vocês. Vamos entrar. Não entre porque vocês vão perder. Eles entraram e perderam. Nós não podemos avançar sem a ordem do Senhor. Temos de ser obedientes à palavra do Senhor. Deus tem territórios espirituais, vitórias familiares e frutos ministeriais para entregar nas nossas mãos. Lembremos-nos de que a posse da bênção está condicionada à submissão aos seus mandamentos. O Saul perde o reino. Por que perde o reino? Porque o Senhor disse, vai, destrói os amalequitas. Ele foi e conservou vivo o rei e os animais para sacrifício. Quem aprende a ouvir a voz de Deus na aridez do deserto está pronto para governar e conquistar na abundância da terra prometida. Quando olhamos para a transição do deserto para a conquista, compreendemos que é impossível prosperar ou ter sucesso aos olhos do Senhor enquanto estivermos debaixo do seu processo de disciplina. Não, o crente nunca avança, nunca é bem sucedido enquanto está debaixo da disciplina do Senhor. Deus não abençoa a rebeldia e Ele mesmo se encarrega de fechar as portas até que o tratamento se complete. Não tem oração de presbítero, de pastor que vá mudar a nossa situação se estamos debaixo da disciplina do Senhor. Precisamos nos arrepender. Se Deus permitisse que Israel conquistasse Canaã, enquanto ainda guardava o coração rebelde e murmurador do Egito, ele estaria endossando o pecado do povo. O sucesso no meio da desobediência geraria um orgulho destrutivo, fazendo o homem crer que não precisa alinhar-se com o Criador para vencer. O Senhor bloqueia os caminhos, frustra os planos e faz os empreendimentos falharem durante o período da disciplina. Não adianta usar a força humana, estratégias brilhantes ou alianças políticas. Quando Deus fecha a porta do sucesso para tratar nossa alma, nenhuma chave humana consegue abri-la. A gente vê essa experiência no povo de Israel. Eles só vão conquistar quando estão de bem com o Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. A condução divina é balizada por uma justiça perfeita. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai. A obediência ao Senhor não é uma moeda de troca, não é salvação pelas obras, pelos méritos, mas é o canal legal que atrai os favores dos céus, porque a fé sem obras é morta. Quando o povo se alinha aos mandamentos, as bênçãos o alcançam e o cercam. O sucesso legítimo, aquele que traz paz e não acrescenta dores, é fruto exclusivo de uma vida de submissão à voz do Pai. Mesmo que a nossa conta bancária não esteja gorda, a gente pode dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Por outro lado, a insistência na transgressão aciona o braço da correção divina. Todo mundo sabe que em casa era assim. Abusou o pai e levantava o cinturão, né? Alguns apanhavam de negócio de goiabeira. Como é? Cipó de goiabeira, né? Rose é a turma mais antiga. O castigo e o deserto não são acidente de percurso ou falta de sorte. São reações santas de um Deus que ama demais seu povo para deixá-lo prosperar caminhando rumo ao inferno. A desobediência crônica sempre resultará em perda de tempo, desgaste de energia e privação de herança. 38 anos circulando. Aquele homem, como eu já falei, lá de João,
38 anos paralítico. Ele não andou 38 anos parado porque tinha pecado contra o Senhor. Se percebermos que todas as portas estão se fechando e que a vida entrou em um ciclo de andar em círculos, não culpemos o diabo ou as circunstâncias. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Avaliemos o nosso coração. Se for a mão da disciplina do Senhor, a única saída não é a força, é o arrependimento. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, devido a meus constantes gemidos. E aí ele diz, confessei-te do meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Confessei e o Senhor perdoou as minhas iniquidades. Almejemos o sucesso que vem de Deus. O mundo chama de sucesso acumular bens, mesmo estando longe do Criador. Mas para a igreja, o verdadeiro sucesso está em comunhão com o Pai. Mais vale um dia de maná no deserto, debaixo da aprovação de Deus, do que uma vida de banquetes, debaixo do seu silêncio e da sua reprovação. O rico da parábola viveu uma vida regalada, mas quando fechou os olhos aqui, abriu os olhos no inferno. Nós nos curvamos à disciplina para estarmos prontos para as bênçãos de amanhã. Para a compreensão sobre os mandamentos e a justiça de Deus na nossa condução, o Senhor estabelece duas verdades que ecoam do Antigo e do Novo. Elas servem como balizamento para sabermos que tipo de futuro estamos construindo na nossa caminhada. A vida com Deus não é governada pelo acaso ou pela sorte, mas pela lei divina da semeadura. Tudo o que o homem plantar, ele vai colher. O deserto de 40 anos foi a colheita amarga de semente de incredulidade que o povo plantou. Deus não pode ser burlado. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Se plantamos semente de murmuração, desobediência, rebeldia e orgulho, a nossa colheita inevitável será deserto, a estagnação e a disciplina. Não adianta orar por uma colheita de vitórias se passamos os dias semeando transgressão. Por outro lado, quando plantamos obediência, fidelidade, temor a Deus e perseverança no meio da provação, o Senhor garante que a colheita virá. Pode demorar o tempo do amadurecimento, mas quem semeia com lágrimas, colherá com cânticos de alegria. O nosso amanhã é o resultado daquilo que estamos plantando agora. Lembre-se disso. O mundo tem uma métrica carnal para definir o sucesso, como acúmulo de bens, títulos, status e poder de conquista. Mas na geografia de Deus, o sucesso sem o Senhor é o maior dos fracassos. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Israel poderia ter entrado em Canaã pela força das armas, mas se entrasse sem a presença de Deus, aquela terra continuaria sendo um deserto espiritual. Conquistar objetivos terrenos, como comprar uma casa, subir na carreira, obter estabilidade financeira, perdendo a comunhão com o Pai, é uma tragédia. O verdadeiro sucesso consiste em estar alinhado com a vontade de Deus. É ter o coração em paz, ter a certeza de que o Senhor aprova os nossos passos e desfrutar da sua presença. O maná diário no deserto com a presença de Deus era um sucesso muito maior do que os banquetes do Egito na escravidão espiritual. A nossa maior riqueza não é o que está nas nossas mãos, mas quem está segurando a nossa mão. E Deus está segurando a nossa mão. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Paremos um instante e olhemos para as nossas atitudes, pensamentos e escolhas dessa semana. O que temos plantado na família, no trabalho, no ministério?
Deus vai honrar a lei da semeadura. Mudemos as sementes se quisermos mudar a colheita. Não busquemos a Deus apenas pelas mãos dele, o que ele pode dar. Busquemos pela face dele, quem ele é. O alvo da condução divina não é apenas nos fazer chegar a um destino de sucesso nesta terra, mas nos transformar em um amigo íntimo do Senhor. Deus está formando o caráter de seu Filho em cada um de nós. Esse é um grande alvo do Senhor aqui nesta vida. Que a nossa maior busca seja pela comunhão diária. Se tivermos intimidade com o Pai, teremos tudo. Passaremos pelo deserto cantando, venceremos os gigantes com ousadia e entraremos na herança com a certeza de que o nosso maior triunfo é e sempre será a presença gloriosa do nosso Deus. Amém. Aí vocês podem entender quando Deus diz, eu não vou com esse povo. Moisés disse, não queremos. Se o Senhor não vai conosco, nós vamos ficar aqui. Não, eu vou mandar um anjo. Não queremos um anjo. Queremos o Senhor. O Senhor precisa estar conosco. Para concluirmos com total clareza a respeito do que significa o verdadeiro sucesso, precisamos desmascarar a falsa estabilidade daqueles que vivem longe do Senhor. Muitas vezes a igreja olha para o mundo e se confunde ao ver homens sem Deus prosperando. Asaf que o diga. No entanto, as Escrituras nos revelam a terrível realidade que se esconde por trás dessa fachada de sucesso. O ímpio pode acumular riquezas, conquistar territórios, alcançar fama, esbanjar saúde. Contudo, esse cenário não significa que Deus sorri para o seu estilo de vida. Diz que Deus está irado, grandemente irado. A Bíblia, irmãos, é categórica ao afirmar que Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta o seu furor todos os dias contra a impiedade. A paciência e a graça comum de Deus sustentam a vida do ímpio como o sol e a chuva, mas o seu coração está continuamente irado contra suas crenças idólatras, seu orgulho, seu comportamento rebelde. Isso às vezes nos confunde. Irmãos, Deus abençoou um homem ímpio, abençoou Esaú com o seu território, abençoou a Edom, os moabitas, com o seu território, mesmo ele servindo aos falsos deuses. Mas Deus nunca sorri para o comportamento deles, porque era um comportamento vergonhoso. A prosperidade do ímpio não é sinal de inocência. É apenas o tempo da longanimidade de Deus, aguardando o arrependimento. Se não houver conversão, cada bênção recebida e ignorada se transformará em testemunho de acusação no dia do juízo. Imagine, eu lhe dei, e você não se voltou para mim. O maior perigo de vencer na terra sem ter Deus na alma é o entorpecimento espiritual que essa falsa vitória produz. O sucesso sem comunhão é uma das ferramentas mais perigosas do auto-engano. Quando o homem prospera sem Deus, ele conclui erroneamente: eu não preciso do Senhor. Minha força me bastou. Nabucodonosor, lembra? Na Babilônia, a Babilônia que eu construí. Ele se torna nulo em seus raciocínios, como vimos em Romanos 1. O sucesso cega o indivíduo para sua real miséria espiritual. Ele cuida do corpo, mas deixa a alma apodrecer na lepra do pecado. Quando o salmista Asaf compreendeu no Salmo 73, Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios. O sucesso deles dura apenas um piscar de olhos debaixo do sol. Eles sobem alto na terra para que sua queda na eternidade seja ainda mais devastadora. Ganhar o mundo inteiro e perder a alma é o pior negócio que um ser humano pode realizar. O sucesso sem Jesus é apenas uma estrada pavimentada com ouro, que conduz diretamente para o inferno. Não invejemos, irmãos, o mundo.
Valorizemos a aliança que temos com Deus. Nunca troquemos a comunhão com o Senhor pelas migalhas de sucesso que o mundo exibe. Eles têm os palácios, mas nós temos o Rei. Eles têm as riquezas passageiras, mas nós temos a herança incorruptível. Há uma herança gloriosa para nós. Se hoje temos apenas o maná necessário para o dia e enfrentamos as batalhas do deserto, mas desfrutamos da paz de espírito, da presença de Jesus, nós somos o verdadeiro vencedor. Amém. É melhor caminhar em direção à terra prometida debaixo da disciplina e do cuidado do Pai do que banquetear-se no Egito, caminhando rumo ao abismo. Infelizmente, alguns irmãos lá na época disseram, eu quero voltar para o Egito, porque no Egito tem o quê? Melão, pepina, cebola, carne. E eles estavam enjoados de estar na presença de Deus, porque só tinha maná. Alinhemos, irmãos, o coração com os mandamentos de Deus. Cultivemos a intimidade com o Senhor e nos lembremos, o nosso sucesso não se mede pelo que acumulamos nessa vida, mas por quem nos espera na eternidade. Busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o provedor nos acrescentará. Para consolidarmos tudo o que aprendemos sobre a condução divina, precisamos redefinir o que significa sucesso e alinhamento na nossa jornada. Andar com Deus não é uma fórmula para obter facilidades terrenas, mas um posicionamento espiritual que redefine a nossa existência. Se estamos andando com Deus, mas aos olhos humanos não temos sucesso, não devemos nos preocupar. O mundo mede o sucesso pelas aparências, pelo acúmulo de bens e pelo aplauso público. Mas a régua de Deus é diferente. Se a nossa vida parece discreta, se enfrentamos a escassez material, ou se aos olhos da sociedade não chegamos lá, vamos acalmar o coração. Porque aquela viúva que deu 1 denário, Jesus disse, ela deu mais do que todos. Porque aqueles deram o que sobrava, mas ela deu todo o seu sustento. O nosso maior patrimônio não é o que está na conta bancária, é quem está caminhando ao nosso lado. Deus prefere andar conosco na aridez da escassez do que assistir à nossa soberba na abundância. Ter a presença dele no deserto é o maior sucesso que alguém pode experimentar. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdadeira vitória nasce na dobra dos joelhos. Qualquer conquista obtida por meio da soberba, da quebra de princípios bíblicos ou da autossuficiência é um falso sucesso. Ele desmorona diante do tribunal da eternidade. O sucesso autêntico, legítimo e duradouro é aquele que nasce da submissão a Deus. E quando os nossos planos se curvam à vontade de Deus e a nossa maior alegria é cumprir a vontade dele, independentemente das circunstâncias. Andar na contramão da vontade revelada de Deus distanciará o Senhor de nós na caminhada. Eis que a mão do Senhor nem surdo o seu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus prometeu estar conosco, mas ele não se compromete com os nossos desvios. Quando escolhemos deliberadamente andar na contramão da palavra revelada, nós quebramos a comunhão. Deus não patrocina a rebeldia e não caminha por estradas de pecado. Davi sabe muito bem disso. Recebeu a disciplina. Se insistirmos em trilhar talhos longe dos mandamentos, sentiremos o peso do seu silêncio e a sua ausência. Ele não nos acompanhará rumo à nossa própria destruição. Andar com Deus, irmãos, não pode ser pontual, mas um estilo de vida.
Deus não procura adoradores de fim de semana, ou servos que o buscam apenas no dia da angústia para conseguir um milagre pontual. Enoque não deu um passeio rápido com Deus. Ele andou com Deus por toda a vida. A condução divina exige constância. Deve ser o nosso estilo de vida. Andar com ele na segunda-feira, no ambiente de trabalho, na quarta-feira, na intimidade do lar e no domingo, no altar da igreja. É uma caminhada diária, contínua, sem interrupção. Ninguém consegue andar com Deus pelas suas próprias forças. Se dependêssemos da nossa carne, nós desfaleceríamos no primeiro dia do deserto. A capacidade de permanecer firme, de obedecer os mandamentos, de suportar a disciplina e de frutificar na escassez não vem de nós mesmos, é obra do Espírito Santo. Por isso que ele está em nós. Ele vai colocar o Espírito Santo e nos fazer andar no caminho do Senhor. É ele que inclina o nosso coração para a vontade do Pai, que nos convence do pecado, que nos conforta na dor e que nos dá o poder para caminhar em santidade. Nós andamos com Deus porque o Espírito Santo nos carrega, nos guia a cada passo. Por isso, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Diante desta palavra, qual tem sido o padrão da nossa caminhada? Nós nos impressionamos com o falso sucesso do mundo e não nos desesperemos se o momento atual é de deserto. Rendamos ao Espírito Santo, peçamos a Ele constância para fazer essa caminhada o nosso estilo de vida. Saiamos da contramão do pecado, vamos nos submeter aos mandamentos do Rei e descansar na certeza de que haja abundância, ou haja escassez, a presença do Deus vivo garante que a nossa jornada terminará em vitória. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ao chegarmos ao confronto com Seom, rei dos amorreus, a condução divina nos revela o lado mais solene da justiça de Deus. Ainda estou no horário, viu? E vocês estão muito fugindo da igreja esses dias, estão... Você não ouvir mais. Aqui vemos o momento exato em que o Senhor decide fechar a conta do pecado de uma nação pagã, retirando dela a sua tolerância e concedendo o favor da vitória ao seu povo. Diz o versículo 24: levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Israel passou por Edom, por Moabe e Amon sem guerra, pois Deus havia garantido a possessão daqueles povos. Mas com os amorreus a ordem muda drasticamente. Contende com eles em peleja. Antes mesmo de Israel desembanhar a primeira espada, Deus afirma no pretérito: tenho dado. Deus entregou aquele território. Na geopolítica dos céus, a terra já havia mudado de dono. Deus tirou a sua graça protetora dos amorreus. Há um momento em que a misericórdia de Deus cede lugar ao juízo. E quando ele decide tirar a sua graça de um povo ou de um indivíduo, nenhuma força militar ou muralha pode garantir a sua estabilidade. Irmãos, preste atenção, mas isso que é muito sério. Levou 400 anos para Deus retirar a mão. Porque quando Abraão recebeu a promessa da terra, Deus disse: olha, eu vou lhe dar essa terra, mas não agora, porque o pecado desse povo ainda não chegou na medida. Então levou 400 anos. Depois de 400 anos, Deus se levantou, agora chegou. Vou tirá-los dessa terra. Tirou a graça, Deus tirou a graça daquele povo. Toda boa habilidade vem do Senhor. E Ele pode dinamizá-la ou subtraí-la. A inteligência, a estratégia militar, a eloquência, a capacidade de liderança, o vigor físico, são dons concedidos pelo Criador. No entanto, o homem moderno
e os reis da terra acreditam que essas habilidades pertencem a eles. O texto nos ensina que Deus detém o controle total sobre esses talentos. Conforme a sua soberana vontade, ele pode dinamizar a habilidade de um homem simples para vencer gigantes, Davi, ou pode subtrair a sabedoria e a coragem de um rei poderoso, deixando-o confuso e vulnerável diante da ruína. Lembra que Deus colocou medo nas nações? Deus infundiu medo neles? Deus operou o juízo porque o pecado dos cananeus havia se completado. A destruição dos amorreus não foi um ato de crueldade divina. Séculos antes, Gênesis 15, Deus dissera a Abraão que a sua posteridade só herdaria a terra mais tarde, porque a medida da iniquidade dos amorreus não se encheu ainda. Deus esperou 400 anos. Ele estendeu sua longanimidade ao máximo. Deus é paciente, dando tempo para o arrependimento. A retirada da graça só aconteceu quando o cálice da transgressão e das abominações daquele povo transbordou. Deus não destrói o inocente, ele executa juízo sobre o obstinado. Por isso que choca, matou crianças, é porque era o castigo de Deus sobre aquela nação. Até mesmo o crente, ou em momentos de provação, há desdobramento na experiência da graça. Este princípio traz uma advertência contundente a nós. A perda por transgressão, embora o crente genuíno não perca a sua salvação, a insistência na transgressão e no pecado deliberado pode fazer com que Deus retire certos graus da sua graça e favor nesta vida. O crente perde a alegria da salvação, perde a unção, perde a paz, experimenta o peso da mão corretiva do Senhor. Davi experimentou, restitui-me a alegria da tua salvação. Às vezes, durante a provação, podemos experimentar a sensação de que a graça nos foi subtraída. Deus permite esse sentimento pedagógico para que testemos a nossa fé e reconheçamos que dependemos inteiramente dele e não das nossas emoções. O relógio de Deus parece lento para os homens, mas o seu impacto é terrível. A cobrança do pecado pode parecer demorada aos olhos dos homens. Os amorreus pecaram por gerações antes de verem o exército de Israel na sua fronteira. Mas quando a paciência de Deus se esgota, a manifestação do juízo atinge o faltoso de forma drástica, cirúrgica, inevitável. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. O texto nos alerta que as consequências da rebeldia e da perda da graça podem se estender aos descrentes. Isso não ocorre por uma injustiça de Deus, mas por um padrão espiritual triste. Isto é, o pecado se estende também aos descendentes. Porque ele diz, eu visito a maldade nos pais, nos filhos, até a 4ª geração. Isso não ocorre por uma injustiça de Deus, mas por um padrão espiritual triste. No geral, irmãos, os filhos tendem a caminhar na mesma pegada dos pais. Ele aprendeu, ele vai imitar, continuando no mesmo caminho. A tendência da carne é que as novas gerações não apenas repitam, mas intensifiquem os caminhos pecaminosos dos seus antepassados, acumulando ainda mais juízo sobre a linhagem familiar. Se a fatura não chegar nesta vida, será cobrada no dia do juízo. Como também é verdadeiro que Deus visita a obediência até 1000 gerações. Tanto é que a família de Davi merecia ser destruída. Mas aí Deus se lembrou de Davi e não destruiu. Louva, obedeça a Deus hoje e a sua geração será abençoada. Glória a Deus. Muitos homens ímpios morrem velhos, ricos e cercados de luxo.
fazendo parecer que escaparam da justiça divina. Isso é uma ilusão. Ninguém fecha o livro da vida devendo ao Criador. Se tem dívida, vai ter de pagar. Ou paga no sangue de Jesus, ou paga com a própria vida. Se a fatura do pecado, da zombaria, da idolatria e da soberba não foi cobrada debaixo do sol, nesta vida terrena, ela será cobrada com juros eternos no tribunal do juízo final. Diante do trono branco, todo joelho se dobrará e toda dívida que não foi paga pelo sangue de Cristo na cruz será cobrada na eternidade. Só escaparão aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Temamos ao Senhor e não brinquemos com o pecado. Não abusemos da paciência de Deus. O fato de o castigo não ter vindo não significa que Deus concorda com o nosso erro. Significa apenas que Ele está nos dando espaço para arrependimento. Não esperemos o cálice transbordar para mudar de vida. Dependemos inteiramente da graça concedida. Se temos talentos, vitórias e portas abertas, demos glória a Deus. Reconheçamos que a habilidade vem dele e pode ser retirada a qualquer momento se o orgulho dominar o nosso coração. E Jó nem estava assim orgulhoso. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se viemos de uma linhagem familiar marcada pelo pecado, pela idolatria ou pela rebeldia, não precisamos repetir esse padrão. Pela graça de Deus, podemos ter o elo que quebra essa corrente. Escolhamos o caminho da obediência e garantamos que os nossos descendentes colham as bênçãos da aliança e não as consequências do deserto. Clamemos pela graça que limpa, cura o coração no altar e marchemos para a vitória que o Senhor já decretou para a sua igreja. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao analisarmos, irmãos, a recusa do rei Seom em permitir a passagem de Israel, a Escritura abre as cortinas do mundo espiritual para nos mostrar um dos juízos mais terríveis que Deus pode aplicar a um ser humano: o endurecimento do coração e o peso do medo aterrorizante. Veja o versículo 26, leiam aí. Então mandei-lhes a Deus com palavra de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Mas Seom não quis deixar passar. Moisés agiu com justiça, oferecendo termo de paz, respeito e comércio honesto. Deixa eu passar, eu vou pagar por tudo que eu vou usar. Assim como fizeram em Edom e Moabe. Deus sempre estende uma oportunidade para que o homem demonstre o que está em seu coração. Eles não seriam destruídos se deixasse passar. Pode passar. Seom rejeitou a paz. O ímpio, em sua soberba, olha para o povo de Deus e para os caminhos do Senhor com desprezo. Ele acredita que tem poder de ditar as regras no seu próprio território, ignorando que a terra pertence a Deus. Versículo 30. Porquanto o Senhor teu Deus endurecerá o seu espírito e fizer obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Aqui nós deparamos com o mesmo princípio teológico que operou na vida de Faraó. Deus não injeta maldade em um coração inocente. O endurecimento divino é um ato de juízo, abandono. Quando o indivíduo vive deliberadamente no pecado, rejeitando a graça comum e zombando do Senhor, chega o momento que Deus retira os freios da consciência daquele homem. Ele já estava no erro. Porque ele estava no erro, Deus então endureceu o coração dele para que ele não se voltasse para a salvação. Como lemos em Êxodo 4, Deus diz sobre Faraó: eu lhe endurecerei o coração. Deus apenas consolida a escolha que o próprio homem já havia feito. O Senhor torna o espírito do ímpio obstinado para que ele marche com as suas próprias pernas em direção ao inferno.
Deus endurece os indivíduos que insistem no pecado para que eles percam definitivamente as bênçãos e os territórios que poderiam ter preservado. Deus pode inundar o indivíduo de pavor devido às suas transgressões. Quando Deus decide punir a rebeldia, uma das primeiras coisas que ele retira do homem é a paz de espírito. Judas, vocês lembram de Judas? Por que ele se enforcou? A perturbação na alma, na consciência. Veja que Pedro fez algo semelhante, porque Pedro negou a Jesus. Mas diz que ele foi e chorou. Deus quebrantou o coração dele para ele se arrepender. O ímpio que peca contra a luz da revelação passa a ser assombrado por um medo invisível, um pavor interno de que a sua fatura está prestes a chegar. É por isso que o pessoal tem medo do silêncio. Eu não gosto, vou morar na boca do rio, que tem pancadão, e aí eu consigo dormir. Mas num lugar silencioso, a consciência começa a falar. Você não está bem com Deus. Por isso que na noite, a noite é o lugar que mais a pessoa sente tormento, por causa do silêncio. Vem lembrar os pecados. Quando eu morrer, para onde que eu vou? A alma perturbada. Esse medo que assombrou reis pagãos no passado é apenas uma amostra do que acontecerá no fim dos tempos. No retorno do Senhor Jesus Cristo, os ímpios, os grandes da terra, os rebeldes, não serão tomados de arrependimento, mas sim de medo. Eles clamarão para que os montes caiam sobre eles, pois o pavor da santidade do Cordeiro será insuportável para quem escolheu viver na lama da desobediência. Versículo 44, 23 de Êxodo. Se recusares deixar-los ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. O endurecimento tem um desfecho trágico. Deus avisa a Faraó que Israel é o seu filho primogênito. O Egito tocou no filho de Deus. Portanto, o juízo de Deus tocou no que o Egito mais valorizava, retribuindo cada um segundo as suas obras. Eles mataram os meninos, né? Então agora eles iam experimentar o juízo. O maior perigo para quem ouve a palavra de Deus não é a oposição do mundo, é o endurecimento do próprio peito. Se ouvirmos a voz de Deus, nos confrontando sobre um pecado, não endureçamos o coração como Faraó ou Seom. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Deus está enviando um mensageiro com palavras de paz. Ele está nos dando a chance de alinhar nossa rota, de pedirmos perdão e de nos submetermos ao seu governo. Não paguemos para ver o braço da justiça divina. Olhemos para o tamanho do zelo de Deus por nós. Ele move o coração dos reis, endurece impérios para executá-los em juízo e remove barreiras apenas para garantir que a sua igreja atravesse o Jordão e tome posse da herança. Move os céus para a vitória do seu povo. Se o mundo se levanta com obstinação contra a nossa vida, vamos descansar. Quem está no controle do coração deles é o nosso Deus, e a nossa vitória já foi decretada pelo Senhor. Para a compreensão sobre as nossas vitórias e a posse da herança, o Senhor nos confronta com o nosso posicionamento interior após a conquista. Quando o deserto fica para trás, as riquezas ou as vitórias aparecem, o coração humano corre o risco de contrair a pior das doenças espirituais. Veja o que diz Tessalonicenses: em tudo, dai graças, porque esta em Cristo Jesus. O mandamento do Novo Testamento não diz para darmos graça por todas as coisas, mas em tudo. Significa que as ações de graça devem ser contínuas, independentemente de estarmos atravessando a escassez do deserto ou celebrando a abundância na terra. Devemos agradecer porque Deus, em todo o tempo, tem nos abençoado de forma que muitas vezes nem percebemos. Se estamos debaixo da disciplina, agradecemos pelo seu cuidado.
Se estamos na provisão, agradecemos pelo seu sustento. A gratidão contínua mantém os nossos olhos fixos no abençoador e não apenas nos benefícios. Versículo Deuteronômio 8:17 diz: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força. O maior teste para o caráter de um homem não é o deserto, é a fartura. Enquanto as batalhas cessam e os celeiros se enchem, o Senhor adverte contra o pensamento secreto de que o nosso intelecto, a nossa capacidade de trabalho, o nosso planejamento ou a força do nosso braço foram responsáveis pelo sucesso. Bater no peito e dizer eu conquistei é roubar a glória de Deus. Deus, toda boa dádiva vem lá do Pai das luzes. A Escritura nos traz de volta à realidade. É o Senhor quem nos dá saúde, inteligência, fôlego de vida, força para adquirir riquezas. Se prosperamos, se o empreendimento deu certo, vamos nos lembrar, a semente do nosso talento veio das mãos de Deus. O sucesso legítimo serve para confirmar a aliança do Senhor e exaltar o seu nome, nunca para inflar o nosso ego. Jó 1:10. Acaso não cercastes com Sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes, seus bens se multiplicaram na terra. O livro de Jó abre uma janela espiritual extraordinária ao revelar a estrutura da provisão e proteção divina sobre o homem fiel. O testemunho do próprio adversário reconhece duas verdades. Deus constrói uma muralha oculta, a Sebe, ao redor da vida, da família e dos bens dos seus servos. Nós marchamos protegidos. O inimigo não toca em um único centavo na saúde do povo de Deus, a menos que o Senhor o permita para um propósito de provação. Nada será tirado de nós se Deus não decretar. Note a expressão de Satanás. A obra de suas mãos abençoaste. Assim como vimos na caminhada de Israel, Deus não abençoou a ociosidade de Jó. Jó era um homem íntegro que trabalhava, administrava seus bens, cuidava dos seus filhos e agia na terra. Deus enviou a multiplicação porque havia uma atividade humana sendo exercida com fidelidade. A soberania de Deus que nos cerca com proteção nunca anula nossa necessidade de agir, planejar e trabalhar com excelência. Vigiemos o coração nos dias da bonança. Quando as orações forem respondidas e o território for conquistado, curvemos a cabeça. Não deixemos o orgulho sussurrar que vencemos por mérito. Vamos declarar publicamente, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Louvado seja o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não tenhamos medo de empreender, de marchar ou de enfrentar o desafio do dia a dia. Nós estamos cercados pelo cuidado do Pai. Coloquemos nossas mãos na obra com coragem, sabendo que o Senhor sente prazer em abençoar seu povo. Que Ele nos abençoe, irmão.